como se destacar e encantar os recrutadores. Algumas orientações são sempre bem vistas pelos profissionais responsáveis pela sua contratação. E hoje, no Todo Dia News, nós recebemos gentilmente um vídeo do especialista em comunicação e comportamento, o Wagner Baroni, trazendo dicas importantes e esclarecendo dúvidas sobre entrevistas de emprego. Acompanhe com a gente. Para você sair bem em uma entrevista de emprego, você precisa estar confiante. Mas essa autoconfiança, ela vem sendo trabalhada com antecedência. Desde uma preparação técnica para aquilo que você vai falar, como também a preparação emocional. Muitas pessoas, a noite anterior da entrevista, elas ficam a noite acordadas, ansiosas para conseguir aquela vaga, para sair bem na vaga de emprego. Isso não é bom. Você precisa descansar à noite e se preparar antes de dormir com aquilo que você vai falar. Quando for pensar em relação ao que vai acontecer, pense no positivo, que é uma grande oportunidade para você chegar lá e apresentar o seu trabalho, apresentar o seu conhecimento, para conquistar o entrevistador, para conseguir essa vaga tão importante para você. Quando você trabalha no positivo, você mantém a mente mais no positivo, isso aumenta a sua autoconfiança. Quando você fica pensando em negatividade, que as coisas não vão dar certo, aí sua mente fica no negativo e aí você realmente não vai conseguir apresentar aquilo que você precisa no dia da entrevista. Então se prepare antes, emocionalmente e de forma técnica. No dia da entrevista, a sua comunicação vai fazer toda a diferença. Mas o que é a comunicação? É através do seu comportamento, da fisiologia do seu corpo, ou seja, a sua postura corporal, a forma como você se posiciona, o seu tom de voz, a sua dicção. Todo esse preparo vai fazer toda a diferença na hora da entrevista. E entenda que esse é o seu momento. Você estudou talvez 3, 4, 5 anos, fez uma faculdade relacionada àquela função, ou um curso técnico, ou talvez até já teve experiência naquela função em outra empresa, ou seja, você se preparou para aquela oportunidade. O holofote nesse momento é seu. Aproveite esse momento, vá de forma positiva, vá de forma emocionalmente preparada e tecnicamente, que isso vai aumentar a sua possibilidade de conseguir essa vaga de emprego. Vou te apresentar então algumas técnicas, alguns passos para que você tenha muito sucesso nas suas próximas entrevistas de emprego. Então, primeiro ponto, como eu disse, o controle emocional. Tenha controle sobre seus pensamentos. Caso contrário, você pode ficar nervoso ou nervosa e vai começar a falar de forma rápida, desesperada, vai ter ansiedade a noite anterior. Então lembre-se, a entrevista de emprego é um diálogo, é uma conversa. Você precisa falar apenas o que é importante para vender a sua imagem, demonstrar suas habilidades. Quando a pessoa fica muito agitada, ela diz coisas que não devem. Segundo passo, tenha uma linguagem corporal adequada. Aliás, a linguagem corporal é uma das mais importantes formas de se comunicar, diz muito sobre a gente. Então, se você chega e fica de braços cruzados, ombros encolhidos, desvia o olhar, ao invés de olhar para o entrevistador, isso vai demonstrar que você está com medo. E se você também ficar muito inquieto, mexendo as mãos, o cabelo, demonstra insegurança, ansiedade. Por isso, mantenha uma postura ereta, faça contato visual com o entrevistador e cumprimente com um sorriso. O sorriso conquista qualquer pessoa. O sorriso abre portas. Passo 3. Comunique-se de maneira profissional. Evite gírias, vícios de linguagem, frases incompletas. A sua comunicação nesse momento, a sua dicção é muito importante porque pode ser uma vaga onde você vai se relacionar com pessoas, falar ao telefone, atender outras pessoas. Então a sua comunicação deve ser uma comunicação que agrade a pessoa que está te entrevistando. Outro passo, mantenha contato visual com o entrevistador. Olhe nos olhos. Isso passa honestidade, segurança, simpatia. E durante a entrevista, além de mostrar que você é uma pessoa autoconfiante, porque ninguém quer contratar uma pessoa que não tem autoconfiança. Imagina, eu vou te contratar e vou colocar você para estar em contato com o meu cliente e você não tem autoconfiança. Então, nesse momento, eu como entrevistador, por exemplo, preciso que você me demonstre autoconfiança. Quinto passo, seja natural. É um dos segredos da boa comunicação como um todo.
você não pode ficar tentando ser uma pessoa que você não é, porque a pessoa vai notar. E mesmo se você convencer o entrevistador naquele momento a te contratar por aquela comunicação, depois no dia a dia você vai se demonstrar uma outra pessoa e não vai adiantar. Então, haja de forma natural. Sexto passo, comporte-se desde a recepção. Tenha em mente que a sua postura pode estar sendo avaliada. Hoje, em todo lugar que você chega, tem uma câmera te filmando, as pessoas estão avaliando o seu comportamento, a sua postura, se você está falando com as outras pessoas, se você foi gentil com os funcionários dessa mesma empresa. Então, você entrou na empresa, já haja como se já estivesse sendo entrevistado. Falando de forma mais técnica agora, vou te falar do sétimo passo. É importante você pesquisar sobre essa empresa que você está indo dar entrevista. Você precisa entender qual o propósito dessa empresa, quais são os objetivos dessa empresa, como essa empresa funciona. Veja fotos, notícias, conquistas dessa empresa, os projetos que estão em andamento. Entenda mais sobre a vaga dessa empresa, porque no momento da entrevista você vai ter argumentos, você vai ter mais informações sobre essa empresa. Você vai demonstrar que você foi lá porque você quer trabalhar naquela empresa. Porque o entrevistador, quando ele entrevista uma pessoa e a pessoa fala, eu não sei muito sobre essa empresa aqui não, eu mandei currículo para várias pessoas, já é um ponto a menos para você. Agora, quando você demonstra entender da empresa, entrou na rede social da empresa, viu foto, faz algum comentário daquilo que você tem acompanhado ultimamente da empresa, isso gera ponto para você, para que no momento da entrevista o entrevistador veja você como uma pessoa que é adequada para aquela vaga, que você gosta daquela empresa, que você gosta daquela função, de que você é uma pessoa que está atualizada em relação à empresa. Oitavo passo, nunca comece a entrevista falando sobre a sua vida financeira, sobre a sua dificuldade, sobre a sua família. O que a pessoa quer saber naquele momento ali é o que você tem para contribuir com a empresa. Quais são as habilidades que você tem para contribuir com aquela vaga? Então, tome muito cuidado para não falar além do que deve. Aproveite para você dar um foco naquela competência que você tem mais forte em você. Demonstre autoridade naquilo que você mais sabe fazer, sobre um determinado assunto, um requisito que a empresa pediu ali na hora de anunciar a vaga e que você tem essa competência, valorize isso. Crie essa autoridade sobre o assunto, sobre o que você pode proporcionar para a empresa, isso também vai contar muito ponto para você. Se você colocar todos esses passos em prática, se comunicar bem, se preparar para a entrevista, se preparar emocionalmente, eu tenho certeza que as suas chances vão aumentar demais.